Olá, bem-vindo, bem-vinda para a terceira semana, nossa terceira parte de gestão logística. Hoje vamos falar sobre o suporte, o apoio à logística e principalmente sobre atividades de compras, armazenagem e a questão dos sistemas de informação ou da gestão da informação, que é essencial para qualquer processo logístico, qualquer processo de produção de bens ou de serviços, né? Você tem que ter uma boa gestão da informação para garantir qualidade, aqueles níveis de qualidade que nós conversamos lá no primeiro módulo, né? Se você não tem indicadores, informações ou informação rápida, conexão rápida em tempo real, você tem um risco muito grande de cometer graves erros logísticos, e isso ninguém quer, porque dá prejuízo, insatisfação, reduz a qualidade, né? E não é isso que a gente busca. Então vamos lá, nós vamos começar falando sobre, novamente, o mesmo livro de sempre, né, do Rodrigo de Alvarenga Rosa. Agora, no terceiro capítulo, tem algumas informações lá que estão desatualizadas. Eu trouxe uma atualização aqui, principalmente sobre compras, né? Há uma nova lei de licitação que foi promulgada e publicada no ano passado, que ainda é optativa, né, para substituição à lei de licitação 8666, que é a que todos né, utilizam atualmente, e todo mundo praticamente conhece, quem trabalha no setor público conhece, né, a lei 8666. Então há uma substituta para ela, que ainda está em implantação em algumas instituições, mas em breve ela será a única lei de licitação, que é o meio principal que nós fazemos compras, né, no setor público. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre o apoio operacional à logística, e isso inclui compras, armazenagem e gestão da informação. É um conteúdo bastante rápido, e por isso mesmo eu trouxe algumas ilustrações sobre um vídeo para a gente entender melhor a questão da logística, principalmente em relação à automação, que é algo hoje que está presente principalmente nas grandes empresas, mas está presente na indústria, no comércio, nos serviços, né? E logicamente, isso se extrapola, né, para todos os lugares. Então, seria mais ilustrativo, né, mostrar para vocês essa questão da automação, principalmente da questão da armazenagem. As compras também, as compras são sistemas de informação que fazem compras hoje em dia, né? Mas a armazenagem principalmente. Aí eu trouxe alguns vídeos ilustrativos. Vamos começar por esse aqui. As operações logísticas dentro da indústria estão mudando, e a tecnologia faz parte dessa transformação. As inovações estão ajudando a aprimorar os serviços de armazenamento e agilizar o transporte de mercadorias pelo Brasil. Inteligência artificial, algoritmos inteligentes e realidade virtual são algumas das soluções aplicadas. Tudo isso para tornar a operação logística mais eficiente, mais ágil e mais rentável. Uma das áreas responsáveis por essa revolução no futuro da logística é o e-commerce. No comércio eletrônico, quanto maior a agilidade para entregar o produto na casa do cliente, melhor. Nesse cenário, uma metodologia vem ganhando destaque, o Ship from Store. Se o termo parece estranho, possivelmente você já viu funcionar na prática ao fazer uma compra online. O Ship from Store é um modelo de operação logística que transforma lojas físicas em pequenos centros de distribuição. O Magazine Luiza foi uma das empresas que apostou nesse modelo como um diferencial competitivo. Quando você vai fazer uma compra pela internet, o sistema identifica qual é a localidade mais próxima e com estoque disponível. Assim, em vez da mercadoria sair de um único centro de distribuição, a entrega se inicia na base mais próxima. Com isso, o tempo da operação logística é reduzido e a entrega pode chegar na sua casa até no mesmo dia. Além de reduzir o custo do frete, a agilidade no processo faz toda a diferença na hora de fazer a compra. Então a gente consegue fazer com que o cliente compre o produto do estoque dessa loja e a gente envie diretamente da loja para a casa do consumidor. Então com isso a gente consegue fazer a entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. É um modelo simples, mas que exige bastante inteligência por trás, né? As startups também estão trazendo inovações em diferentes setores da logística, como acompanhamento de encomendas, gerenciamento de armazéns e gestão de frota. O Jetta Cargo é um exemplo. A empresa planeja o transporte de mercadorias. Ela identificou que a maior parte dos caminhões roda com baixa taxa de ocupação.
Para dar mais eficiência nessa etapa, a startup criou um sistema para otimização de carga, mostrando qual é a melhor maneira de ocupar os espaços do caminhão, aplicando algoritmos e inteligência artificial no processo. E esses cálculos matemáticos, eles são os mais variados possível, né? A gente tem muito uma ligação direta com os clientes para construir isso a 4 mãos. Então, o cliente traz a demanda dele, uma eventual regra que deve ser aplicada, enfim, uma restrição, e a gente transforma isso e chega nisso no cálculo matemático para depois isso se tornar um software, né, que faz esse cálculo automático em alguns poucos segundos. A inovação também está presente na logística do agronegócio. Na Expo Cacer, os produtores sabem exatamente onde foi parar o café produzido e vendido por eles. Uma das ferramentas utilizadas é chamada de tecnologia RFID, método de identificação automática através de sinais de rádio. O sistema permite monitorar em tempo real toda a movimentação e o armazenamento dentro do galpão. Todos os nossos armazéns hoje, eles são com padronização de RFID para a parte de armazenagem. O processo nosso, ele é todo embarcado, vamos falar assim, a parte das plataformas de informática que nós usamos são programas específicos que desde a portaria, pesagem, descarregamento e, vamos dizer, os estoques finais, eles são rastreados por um sistema que gera informações a cada momento que ele é movimentado. O Senai também apoia as empresas a encontrarem soluções inovadoras para os processos logísticos. O Instituto de Inovação em Logística, localizado na Bahia, desenvolve um projeto com o Grupo Caoa para a criação de uma plataforma de gestão com inteligência artificial. O programa vai auxiliar na cadeia logística dos processos de importação de peças. A ferramenta analisa um conjunto de variáveis e simula cenários, com base nos estoques, para indicar o momento da tomada de decisão. Como são muitas variáveis necessárias a serem analisadas, o framework vai permitir, por meio da inteligência artificial, uma combinação de fatores que possibilita a tomada de decisão de forma mais assertiva, garantindo o menor custo nessa transação. Bem, como pode ser visto, né, nesse vídeo da Confederação Nacional da Indústria, existe muita tecnologia aplicada ao processo logístico. A inteligência artificial, robótica, está cada vez mais avançando isso, principalmente na indústria maior, né, onde há mais recursos a serem investidos, onde também há mais lucro, mais faturamento. Mas essas tecnologias hoje estão relativamente disponíveis, né, para todos. E existem alguns obstáculos que ainda são o custo, obviamente, mas também a disponibilidade. Como vocês viram no próprio vídeo da CNI, mostrando a logística no campo, um grande problema ainda é a abrangência das comunicações. Não existem, por exemplo, 4G, nem imagina 5G, nas áreas mais ermas, mais distantes, rurais do nosso país, e isso dificulta o processo logístico, porque ele tem que estar abrangente o tempo todo, né, para conexão de sistemas de informação que trocam informações em tempo real com outros sistemas. Então nós temos ainda grandes desafios, mas só para exemplificar o quanto nós já avançamos, né, e isso a gente experimenta no dia a dia. O próprio vídeo, né, e já na introdução fala que o comércio eletrônico impulsionou enormemente o desenvolvimento da logística no mundo inteiro e também no Brasil, e a gente percebe isso. Quando antigamente você fazia um pedido para uma compra, né, há 20 anos atrás, quando a gente já tinha comércio eletrônico, e você fazia um pedido de um produto, demorava no mínimo 10 dias para você receber se você mora no interior do país. Hoje, em muitos casos, você recebe no dia seguinte. Algumas vezes, absurdamente, você recebe no mesmo dia, mesmo não estando numa capital, né, tão próxima de um centro de distribuição enorme como esse, porque existem vários pequenos centros de distribuição, e essas decisões sobre onde colocar os centros, a gente falou na aula passada sobre quais são as melhores formas da gente escolher a localização dos estoques, os armazéns, dos centros de distribuição, tudo isso evoluiu bastante para que a gente consiga ter decisões mais inteligentes na hora de fazer esse arranjo logístico, e isso, logicamente, para quem fornece, né, está prestando serviços, vendendo produtos, entregando produtos, isso garante uma rapidez muito maior, o que é bom
por todos os pontos de vista, né? Um é a satisfação do cliente, o outro é quanto menos tempo os itens ficam no meu estoque, melhor é, porque eu gasto menos dinheiro, todas aquelas vantagens que a gente tem de não ter estoques muito altos. Então, voltando ao nosso assunto de hoje, compras. Nós temos a lei que eu falei agora há pouco, que todo mundo conhece, 8666, que é a lei de licitações, e ela previa como modalidade, né, de compra ou de licitação a concorrência, a tomada de preços, convite, pregão eletrônico. Quem trabalha no serviço público possivelmente já experimentou, né, participar de algum processo como esse, como você fez um pedido para alguma coisa e ficou, né, aguardando o tempo até aquele item que você pediu chegasse, porque ele estava passando ou por uma licitação por pregão, e aí tem todos os prazos de editais, ou mesmo num convite, numa tomada de preço, tem todos os prazos legais que você tem que cumprir. Então não é tão simples assim, por isso mesmo você tem que fazer todo o seu planejamento logístico, quando você for elaborar, planejar qualquer serviço que dependa de insumos, de equipamentos, de bens que você precise adquirir ou contratar para poder ter, você tem que levar todo em consideração esse processo de compra. E a compra, ela era baseada somente na Lei 8666, mas há uma evolução, né, que é uma lei que a gente vai falar do 2021, que está sendo aplicada agora. Então, a concorrência para aquisição ou alienação de imóveis e aquisições internacionais. Qualquer interessado pode participar dessa modalidade, desde que cumpra as exigências descritas no edital. A tomada de preços, a participação, ela é limitada aos fornecedores cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastro até o terceiro dia anterior à data do recebimento da proposta. É observada a necessária qualificação daquele fornecedor. O convite, não existe edital nessa modalidade, né? É emitida e enviada uma carta convite aos fornecedores escolhidos, e o processo é aberto para os interessados, cadastrados ou não, escolhidos ou convidados em número mínimo de 3. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu não sou especialista em compras, né? E também tem gente aqui que tem muito mais experiência, que trabalha com compras, né, no seu dia a dia, e também porque esse módulo não é sobre compras, né? A gente está falando sobre logística em geral. Compras, como diz o próprio título desse módulo, é um serviço de apoio à logística, né? Apoio à função logística. O pregão é o que é o mais conhecido, né? Que é a licitação. Normalmente o pessoal se associa diretamente, né, ao pregão, e ele deve ser usado para bens e serviços comuns, né, que poderão ser adquiridos, contratados, e aí ele foi estabelecido por um decreto, por uma lei, né, estabelecendo todas as regras de como funciona o pregão, sendo vedada a contratação de obras e serviços de engenharia, bem como as locações imobiliárias e as alienações em geral. Não há valores limites, né, mas apenas as limitações das descrições de veto e as determinações do decreto de 3.555 de 2000. O pregão, ele funciona como uma disputa, né, entre os concorrentes, né, quem já participou, já conhece, né? A disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública, conduzida pelo pregoeiro e por sua equipe. Os valores ofertados decrescem, né, a cada rodada, sendo posicionado vencedor aquele que ofertar o material ou serviço pelo menor valor. Quando fala bens e serviços comuns, são bens e serviços que são amplamente conhecidos, que é fácil você descrever aquele produto porque é de fácil conhecimento. Por exemplo, caneta esferográfica, né? É fácil, é um bem comum, é um bem padrão. Quando é algo muito especializado, né, aí normalmente não se trabalha com o pregão. Algo, por exemplo, um item, um serviço que é altamente especializado, que só existe um fornecedor no mercado, esse tipo, ou que vai ser feito sob medida, né, aí não se encaixa. Atualmente é muito mais utilizado o pregão eletrônico, né, que funciona baseado na internet, baseado em tecnologia da informação, em que as propostas são submetidas a um site, né, e todo o processo ele é eletrônico, mas as regras, as normas são as mesmas, né, do pregão tradicional, só que ele é baseado em tecnologia da informação. Como eu disse, a lei no ano passado, né, foi publicada em 1º de abril de 2021, a Lei 14.133, e a nova lei de licitação, que prevê também o pregão, né, que estabelece algumas mudanças
interessantes e importantes: a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo, que eu acho que é a grande novidade dentro da lei de licitação, que esse diálogo competitivo, ele trata-se de você conversar com os fornecedores antes de publicar o edital de licitação. Então, muitas vezes você precisa de algo e nem você sabe exatamente o que ou como, os detalhes daquilo que você precisa. Então, os próprios fornecedores participam do processo de elaboração do... Não é que eles vão escrever o edital, mas eles vão discutir os critérios antes que o edital seja publicado, para que o próprio adquirente, o próprio comprador, ele entenda melhor o que ele precisa. Então, a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes, previamente selecionados, mediante critérios bastante objetivos e com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes, então, apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. E aí, esse é uma novidade. Tem outras novidades na lei de licitação, mas, como eu disse, não é o caso da gente entrar nesses detalhes aqui nesse módulo de logística. Existem alguns casos em que há dispensa da licitação, as exceções, a licitação é a regra para a aquisição de bens e serviços no serviço público. Mas existem as exceções, então a licitação é a regra e a lei apresenta exceções à regra, e são os casos em que a licitação é legalmente dispensável ou inexigível. A lei dispensa, então, a licitação por considerar que o valor de contratação não compensa os custos da administração pública com o procedimento licitatório. Como eu disse também na aula passada, toda compra ela tem um custo, porque ela é uma transação que envolve tempo, trabalho humano. Esse trabalho tem um custo, e tem custos de publicação, de editais, em órgãos, em imprensa, existe o custo o próprio custo de ter várias pessoas que estão envolvidas, porque uma realiza, você tem que ter fiscalização sobre a própria licitação. Então existe um custo em cada transação, em cada edital que você publica fazer uma licitação tem um custo. E aí eu considero que muitas vezes esse custo pode ser tão alto que não justifica você fazer uma licitação para comprar um item de baixo valor. Então por isso mesmo há as... Daqui a pouco eu falo, deixa eu treinar a língua primeiro. Inexigibilidade da licitação. Então, essa dispensa por valor não pode ultrapassar, no caso da dispensa de licitação, não pode ultrapassar 10% do limite previsto para a modalidade de convite, nos casos de obras e serviços. Lembra que a gente falou que a carta convite, ela normalmente é usada para obras e serviços de engenharia especializados, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda de natureza idêntica e no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. E compras e outros serviços, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto e que possa ser realizada de uma vez somente. E sobre a questão dos valores, na nova lei de licitação, esses valores são atualizados pelo IPCA todos os anos. Então até o ano passado a dispensa era de 50 mil e 100 mil, então a lei que entrou em vigor em 1º de abril de 2021, dispõe que as licitações referentes a compras e contratações de serviços de até 50 mil e a contratações de obras e serviços de engenharia de até 100 mil podem dispensar a realização da fase competitiva, podendo a administração, então, realizar o processo de contratação direta por dispensa de licitação, justificando, logicamente, o preço e a escolha do fornecedor, entre outros requisitos elencados no artigo 72 dessa nova lei. Esse ano já foi atualizado, porque agora prevê a atualização. Durante muito tempo esse valor ficou congelado, num valor muito baixo, e agora há uma atualização anual para esses limites. Então esse ano, já em 1º de janeiro de 2022, os valores foram atualizados pelo IPCA, então passa a ser de R$ 54.020,41 para compras e serviços e de R$ 108.040,82 para obras e serviços de engenharia, desde que o processo de dispensa seja de acordo com a nova lei, que tem aplicação facultativa até abril de 2023. Como eu disse, ela é optativa ainda, a lei atual, que foi publicada no ano passado.
Bom, quais são os critérios, então, para avaliação? Muitas pessoas que não não estão acostumadas, né, a lidar com licitação, creem que apenas o preço é o único critério. Na verdade, devem existir outros critérios além do preço numa licitação, mas normalmente o que as pessoas pensam de cara é, vai ganhar numa licitação o menor preço. Não, você pode ter, por exemplo, a melhor técnica ou conteúdo artístico, em alguns casos específicos, lógico, pode ter a soma das duas coisas, a melhor técnica e o menor preço, o maior desconto também pode ser um critério, o maior lance no caso de um leilão ou o maior retorno econômico, naquele objetivo que você vai ter um gasto, mas vai ter um retorno a partir daquele investimento que você fez. Então o critério muitas vezes pode ser, eu vou gastar mais, mas eu vou ter um retorno maior. Então isso também pode ser um critério para as compras. Então esse é o processo de compras, né, na administração pública. Como eu disse, a gente fez aqui uma breve passagem, né, só para quem não conhece o processo de compra, né, dentro da área pública, mas é só para ter uma ideia mesmo. Passando então para a armazenagem. O que é armazenagem? A gente já falou lá no passado, repetindo apenas com um pouco mais, né, de tempo, a administração do espaço necessário para manter os estoques dos produtos da organização. E esses estoques podem ser tanto de itens de insumos que você compra para poder fazer transformação neles, alguma coisa, ou pode ser de produtos finais que você organizou, preparou e vai entregar para quem vem buscar. Então ela envolve problemas como o dimensionamento de área, o arranjo físico para que seja mais rápido e fácil ter acesso tanto para você estocar quanto recuperar esse estoque, né? A recuperação do estoque, o tempo para ter acesso a isso, hoje em dia fica cada vez mais importante, principalmente com estoques muito grandes, porque isso pode realmente demorar um tempo considerável e como a gente já disse antes, o ideal é não ter estoque. Se você pudesse, não ter estoque nenhum, mas muitas vezes não é possível, e aí você tem que trabalhar com estoque mínimo, porque quanto mais você tiver, maior o seu custo e maior o seu risco. Então o projeto das docas, né, ou baias, docas são os locais físicos, onde carrega-se e descarrega-se, né, entregas de itens, de insumos, de produto acabado, né, são os pontos onde chegam os transportes, que pode ser caminhonete, caminhão, avião, né, que vai encostar numa doca, um navio, né, até o próprio nome doca está muito mais relacionado a transporte marítimo, né, mas é usado também em transporte terrestre, então as docas onde se encostam, se atracam os navios ou se estacionam os caminhões para fazer o carregamento e descarregamento, né, de itens do estoque, ou baias de atracação e a configuração do armazém, tudo isso envolve um planejamento disso tudo, para você conseguir ter o melhor resultado, a maior facilidade para chegar e sair, né, desse espaço. Além disso, os produtos para serem armazenados devem ser transferidos de veículos de transporte para dentro dos armazéns e vice-versa, e isso tem que ser feito de forma facilitada e rápida. Então existem estratégias diferentes, né, de armazenamento, e por isso mesmo a gente falou sobre armazéns e falou sobre centros de distribuição. E existem estratégias que você pode adotar que mudam de acordo com o tipo de item que você precisa transportar, com a frequência de consumo, com a distância que vai ter que percorrer esse item, com as regras locais. Por exemplo, se você precisa fazer entregas de grandes quantidades dentro de uma cidade onde tem restrição, por exemplo, para que carretas, caminhões, né, trafeguem dentro da cidade, isso a maioria das cidades hoje já tem. São Paulo, por exemplo, é um exemplo disso, onde você não pode ter carretas, né, transitando no centro da cidade. E aí, como você faz fazer essa entrega? Você tem que fazer esse transbordo, né, de itens de transportes maiores para transportes que sejam viáveis de trafegar dentro de centros urbanos. Então, dependendo, logicamente, de todos esses elementos, você vai ter que tomar essa decisão sobre se você vai criar transit points ou criar um cross-docking. A gente vai falar rápido sobre esses dois modelos, né? A transferência é uma das mais importantes e tradicionais funções desempenhadas pelos armazéns. Atualmente é usada a denominação oriunda do inglês, transit point, para fazer essa transferência. E na transferência pode existir duas subfunções importantes, a consolidação e o fracionamento, que acontecem muitas vezes as duas coisas, né? Você vai consolidar em um local para fazer o fracionamento. Nós vamos ver depois um esquema que mostra isso esquematicamente.
E o cross-docking também, existem diversos fornecedores, por exemplo, produzindo diferentes produtos para serem enviados ao armazém de cross-docking, e esse cross-docking muitas vezes a ideia não é nem que ele seja um armazém, é para ele ser só um local onde você descarrega e rapidamente você faz o fracionamento e a recolocação daqueles itens em outros meios de transporte, ou seja, cross-docking. Chega de um lado os itens em grande volume e eles são fracionados e reorganizados em pequenos transportes para serem dirigidos para diversos clientes, né, daquele item. Então, e a ideia é quanto mais rápido isso acontecer, menos estoque você tem dentro do cross-dock. Então essa é uma ideia, ele é um armazém, o nome dele é um armazém, mas na verdade a ideia é que os itens não fiquem estocados lá por muito tempo. Então nesse armazém os diversos produtos recebidos são fracionados e reagrupados em pedidos de clientes, os quais contêm diversos produtos de diversos fornecedores. Então vamos ver um esquema disso. O Transit Point, considerando a consolidação, você tem aí, por isso que eu disse, alguns elementos a serem pensados, né, nessa hora de escolher, né, o tipo de armazenagem, são a questão das pequenas distâncias, grandes distâncias, as restrições legais, né, sobre o trânsito de cada local. Então, normalmente, né, você tem muitas vezes vários clientes que vão enviar para um local que é um transit point, e desse transit point que vão pequenas quantidades, em pequenas distâncias que chegam ali, e depois de um tempo, quando você tem uma quantidade suficiente daqueles itens que vêm de vários clientes, isso, por exemplo, acontece muitas vezes em produtos agrícolas, hortifrutis e tal, em que você tem vários produtores, que na verdade são clientes que vão entregar clientes desse processo logístico, né? E eles vão ser fornecedores desse transit point, e eles vão chegar e entregar várias pequenas quantidades de itens, que depois vão ter que viajar muitos quilômetros para chegar até um armazém de consolidação. Então, depois que você tem uma quantidade X que vale a pena colocar num transporte de alta capacidade, você então junta tudo isso dentro desse transit point de consolidação, consolida todo esse estoque, coloca numa carreta, por exemplo, ou num trem, ou que não vale a pena um trem sair com um vagão só, então você, depois que tem carga suficiente, você despacha esse trem que vai para o armazém de consolidação, que é distante, e aí vale a pena você ter um transporte de alta capacidade. A outra situação em que você tem uma empresa que traz uma carga consolidada, como vem de longe, né? Por exemplo, um trem chega num transit point e entrega uma quantidade enorme de itens que ali vai ser fracionado aquilo para ser entregue para diversos clientes, às vezes do mesmo item, né? Vem lá um trem, né, vamos pegar de itens que são iguais. Um trem que vem com minério de ferro, aí você tem vários clientes que vão adquirir ou comprar aquele minério de ferro, mas eles vão comprar pequenas quantidades, então você tem um armazém onde vão chegar esses clientes e comprar em pequenas quantidades para transportar em pequenas distâncias, então vão ser várias entregas partindo daquele transit point, que esse é chamado de fracionamento. E o cross-docking, como eu falei anteriormente, e a ideia, né, é que um armazém de cross-docking, quanto menos você tiver coisas armazenadas, melhor, né, é sinal que você fez um bom planejamento do seu cross-docking, mas você tem do lado esquerdo vários fornecedores que entregam grandes quantidades, né, dos produtos lá, por exemplo, vamos imaginar que seja aí um cross-docking do McDonald's, né, você tem um fornecedor de pão que vai entregar uma quantidade enorme de pães, tem um fornecedor de hambúrguer que vai entregar uma quantidade enorme de hambúrgueres, o outro fornecedor de batata vai entregar uma quantidade enorme de batatas, isso chega nesse depósito de cross-docking, nesse armazém de cross-docking. Do outro lado você vai ter pequenas caminhonetes que saem com um pouquinho de pão, um pouquinho de hambúrguer, eu digo um pouquinho em relação àquela grande quantidade que chegou do lado do fornecedor, mas que sai dezenas, centenas de pequenos caminhonetes transportando um pouquinho de pão, um pouquinho de batata, um pouquinho de carne, de hambúrguer, que vai ser entregue para uma pequena região, um bairro de uma grande cidade, ou mesmo uma cidade inteira, que vai receber os itens fracionados dentro. Então, o cross-docking é para você trazer grandes quantidades, fazer esse transbordo para outro tipo de transporte, às vezes outro tamanho de transporte, mas poderia ser, por exemplo, um cross-docking que vem os itens, por exemplo, por via aérea e alta
quantidade, e depois esses itens são fracionados e distribuídos para caminhonetes que vão fazer a entrega, caminhonete, o motoboy, bicicleta, né, o que quer que seja, para fazer essa entrega do outro lado. Então é o transbordo e o cross-docking, essa é uma estratégia. Tudo isso hoje, e aí é baseado em sistemas de informação, então a gestão da informação ela é extremamente importante, a boa gestão da informação, não é só a tecnologia em si, lógico que hoje está tudo baseado em tecnologia da informação, em TI, né? Mas a TI ela vai funcionar se você tem uma boa gestão da informação mesmo que seja no papel e caneta. É possível fazer. Durante muitos anos as pessoas fizeram gestão de logística, de transporte com papel e caneta, com prancheta, caneta e calculadora. Antes da calculadora era na conta no lápis, e isso funcionava. Lógico que hoje ficou muito mais ágil e você tem que ter muito menos gente para fazer isso, porque o processo é todo automatizado. Mas a produção de dados ela é absurdamente grande hoje em dia, com essa quantidade de transações que a gente tem de armazenagem, de transporte, de tudo isso que a gente falou até agora. Isso gera uma quantidade de dados absurdamente grande, então é quase impossível a gente continuar trabalhando hoje com sistemas de informação manuais. Então a nossa capacidade de armazenamento ela fica cada vez maior, né? A capacidade de armazenamento aí é de dados, tá? Não é de itens não. Cada vez a gente consegue trabalhar com mais quantidade de dados, os computadores vão ficando mais baratos, você tem espaço para colocar dados nas nuvens e a gente vai agregando cada vez mais dados, mas a nossa capacidade de interpretação dos dados ela ainda é limitada. A gente muitas vezes sozinho, você olhar um enorme volume de dados, você é incapaz de tomar decisões inteligentes sobre como lidar com esses processos logísticos, com essas transações, porque são muitos dados, né, vindos de muitas fontes, num volume muito grande, numa rapidez muito grande. Então, por isso mesmo, sistemas automatizados devem monitorar esses dados da logística, e já existem vários sistemas muito bons disponíveis, tanto para empresa pública, empresa privada, que utilizam esses sistemas logísticos, alguns desenvolvidos sob medida, outros estão disponíveis no mercado e todo mundo pode adquirir. Tudo precisa estar online em tempo real, né, para até a tomada de decisão, o acompanhamento, o rastreamento, né, desses dados. A gente precisa ter informações em tempo real, não pode ficar no escuro sem saber quando as coisas saíram, quando vão chegar, qual a previsão. Anteriormente, isso tudo era realizado com papel e caneta, como eu disse. Hoje, a gente utiliza códigos de barra e outros tipos, como QR Code, vários tipos de códigos escaneáveis, em alguns lugares usa até câmera que identifica o produto ou item pelo formato dele, você não precisa nem ter códigos, né, de barra, e tem se utilizado cada vez mais as etiquetas RFID, que a gente chama de RFID, está errado, porque ou é RFID ou RFID, escolhe, ou inglês ou em português. Misturar inglês e português na mesma sigla está errado. Então escolha, ou RFID ou RFID. Mas são aquelas etiquetas que igual tem no pedágio, que você passa por uma antena e ela reconhece automaticamente o item, então várias empresas estão utilizando isso. Nós vamos ver um vídeo agora da Natura, que junto com uma empresa chamada SSI Schaefer, ela faz muito bem essa gestão. A Natura é a maior empresa de cosméticos da América Latina, e ela faz muito bem essa gestão da logística, utilizando várias novas tecnologias, né, que a gente viu no vídeo anterior. Nós vamos ver um vídeo rápido também, só para você ver como está o estado da arte. Não é nem atual isso, se a gente for ver o vídeo de 2015 que eu vou mostrar para vocês, mas já mostra como as coisas estavam naquela época em termos de robótica, de automação, e isso, lógico, evoluiu muito mais até 2022. Mas esse vídeo é muito bom, muito ilustrativo, e é bom que você entenda, né, que isso não é coisa só de gringo, que acontece lá na Amazon, que acontece lá, né, na IKEA, na Europa, nos Estados Unidos. Não, o Brasil tem, lógico, muitas dessas tecnologias não foram desenvolvidas aqui. A gente é ainda comprador de alta tecnologia, infelizmente, mas ela já está presente aqui e já está disponível, tanto para empresas privadas quanto para empresas públicas que precisem fazer uso disso, né? A gente viu muito isso na televisão, em vídeos, principalmente nas reportagens, mostrando processo produtivo, processo de logística das vacinas, né, que foram produzidas, né, durante a pandemia, isso tudo automatizado, com uma alta tecnologia aplicada a processos logísticos, que isso não é só mais uma questão de só o primeiro mundo, não, isso está disponível no mundo inteiro. A Natura é uma empresa brasileira, né, a maior empresa de cosméticos praticamente, não sei se volume se é do mundo, porque afinal de contas ela comprou a Avon, então
possivelmente ela é a maior do mundo. Mas esse processo logístico dela, só para vocês verem rapidamente, as decisões tiveram tomar sobre localização, sobre hubs, né, e sobre armazéns, como é que essa decisão foi tomada pela Natura. A Natura é a maior empresa dos setores de cosméticos, higiene pessoal e perfumaria do Brasil. Seus produtos chegam para mais de 100 milhões de consumidores da América Latina e da Europa através de uma equipe de mais de 1.700.000 consultoras. Para garantir a satisfação de seus clientes, diminuir os erros de sua cadeia logística e, ao mesmo tempo, atingir as metas internas de responsabilidade social e ambiental, a Natura conta há quase 20 anos com a experiência da SSI Schaefer no planejamento e implementação de diversas soluções logísticas de armazenagem e preparação de pedidos automatizados. Um dos projetos mais recentes dessa parceria entre a SSI Schaefer e a Natura é a construção do Hub de Itupeva, no interior de São Paulo. Na realidade, o Hub ele é um dos elementos de toda a rede Natura, né? Quando a gente desenhou a rede da Natura em 2011, o desenho que nós teríamos 12 centros de distribuição e 3 hubs. O maior hub de todos é esse aqui, que deve alimentar os outros hubs e alimentará também todas as operações internacionais. Com uma área construída de 35 mil metros quadrados e capacidade de armazenar 3.600.000 caixas, o Hub recebe por dia cerca de 20 carretas provenientes de suas fábricas próprias e terceiristas. Para o transporte dos produtos acabados provenientes das fábricas próprias, situadas a 40 quilômetros do Hub, uma carreta automática foi desenvolvida especialmente para a Natura. Essa carreta permite levar até 48 pallets simultaneamente e descarregá-los de forma 100% automática em até 5 minutos. Quando os pallets chegam, passam por uma estação de controle, onde é verificado através de sensores se o pallet e a unidade de carga estão em perfeitas condições para serem armazenados. Após essa checagem, os pallets são direcionados para o armazém vertical. Esse armazém tem uma capacidade de 90.000 posições de armazenagem e é equipado com 13 transelevadores, que além de movimentarem os pallets de forma completamente automática, garantem uma elevada eficiência energética do processo. Uma vez que os pallets são retirados do armazém vertical, eles podem ir tanto para a área de expedição quanto para a área de despaletização, dependendo da quantidade solicitada pelos centros de distribuição. Quando o pallet é despaletizado, as caixas são enviadas para o inovador sistema Navette, que armazena e organiza os mais de 1.000 produtos diferentes da Natura, permitindo a montagem robotizada de pallets mistos, contendo os produtos e quantidades exatas solicitadas. Todo o Hub é gerenciado pelo software logístico Vamas, que controla e otimiza todos os processos operacionais. Para atender o centro de distribuição em São Paulo, situado a 70 quilômetros do Hub, o envio das cargas também é feito através de uma carreta automática, garantindo a qualidade e a agilidade no processo de expedição. O Hub, de fato, é o grande pulmão, né? É ele que tudo é um concentrador e desconcentrador. Este Hub, além de tudo, tem um desenho peculiar, porque a gente é totalmente automatizado, tanto no recebimento quanto na expedição, tanto saindo a granel como saindo paletizado, e como o grande truque dele, que ele é um grande armazém de pallets, 90.000 pallets, e de caixas, 30 e poucas mil caixas. E com essa jogada e todos os robôs de paletização e despaletização, a gente consegue montar pallet misto, economizando tempo e espaço nas carretas. Graças à tecnologia de ponta implantada no Hub, cerca de 3.000 pallets são expedidos diariamente para todo o mundo. A implantação, tudo, a equipe que veio, eu só tenho a agradecer de fato a Schaefer e tanto o Brasil quanto a Áustria.
foi excelente, entenderam os problemas do negócio e nos ajudaram demais. A Schaefer deve estar satisfeita com a gente e a gente certamente está satisfeita, espero ficar muito mais satisfeito com a Schaefer nesse projeto. Bom, o vídeo é ilustrativo, né, para a gente ver o quanto a tecnologia está intrinsecamente envolvida, né, a alta tecnologia intrinsecamente envolvida nos processos logísticos. E não só pela robótica, né, pela parte mecânica, né, vocês viram que nos armazéns praticamente não tem ninguém, né, carregando peso, levantando caixa, é tudo feito a partir de robótica, mas mais ainda pela inteligência dos sistemas de informação e fazem com que as coisas saiam do lugar certo e vão para o lugar certo, na hora certa, com as qualidades, né, e atendendo aqueles SLAs, lembra? Os acordos de nível do serviço que foram contratados entre clientes e fornecedores. Então, isso é algo que é impossível a gente fazer isso sem ter uma integração de dados, de sistemas que fluem, né, de um lugar para outro eletronicamente. Não pode ficar dependendo de pessoas, né, que muitas vezes estão muito mais sujeitos a erros. E a essa área tem se dado o nome de Supply Chain Management, ou a gestão da cadeia de suprimentos, que é a integração dos sistemas, que muitas vezes várias empresas estão conectadas o tempo todo umas com as outras, né, trocando dados entre os seus sistemas, os seus computadores, para fazer com que a logística funcione de maneira suave, sem que haja sobressaltos, erros, sem que tenha que ter interação ou alguma interrupção, interferência humana, né, para resolver os problemas. De preferência, né, que os próprios sistemas eles se conectem e conversem entre eles. Então, atualmente, a gestão da logística, ela se apoia, né, no conceito de Supply Chain Management. E as decisões sobre compra, transporte e armazenagem são muitas vezes baseadas em sistemas automatizados, totalmente conectados, onde há pouca interação humana e também, por isso mesmo, há uma redução da taxa de erros, de retrabalho, de refugo, exatamente porque os sistemas tendem a errar menos, né? Por quê? Estão menos sujeitos à fadiga, menos sujeitos a falta de atenção, menos não, totalmente, né? Sem possibilidade de falta de atenção. Os sistemas de compras e vendas, por exemplo, de diversas organizações, diferentes organizações, hoje trocam dados e executam transações previamente programadas, que já são disparadas por gatilhos baseados em volumes de demanda e de estoques. Então, muitas vezes o cliente e o fornecedor têm os seus dois sistemas integrados, conversando o tempo todo, e você não tem ninguém. As regras são definidas anteriormente, quando você descobre, né, quais são as regras, qual é o ponto, lembra? Ponto de reposição, o estoque mínimo, você faz todos esses cálculos, coloca tudo isso dentro de um sistema automatizado de gestão de estoques e ele faz a integração desse supply chain, onde o sistema de uma organização conversa com o sistema de outra, e isso não é só na indústria, não é só no setor privado, a gente tem várias estatais, órgãos públicos, autarquias que precisam lidar com altos volumes e que, né, a gente vê, por exemplo, o caso do Butantan, o caso de vários casos, né, Fiocruz, grandes hospitais, grandes prefeituras, né, que fazem e compra abastecimento e distribuição de altos volumes de itens, né, de material escolar, de alimentação, de remédios, de tudo isso, né, são itens necessários que fazem parte desse trabalho de prestação, né, dos serviços públicos que entregam valor público para a sociedade e que passam por necessidade de ter uma boa gestão, e as soluções de gestão, elas estão aí. Lógico, não são baratas, mas também uma organização que chega ao tamanho, ao ponto em que ela precise adotar tecnologias como essa, possivelmente ela vai ter um orçamento compatível com o tamanho do trabalho que ela tem. Esse é o que a gente tinha, né, para falar hoje sobre esse terceiro módulo, né, e nos vemos na semana que vem, quando a gente vai falar sobre ferramentas mesmo, ferramentas quantitativas para trabalhar com a gestão logística. E até a semana que vem.